Tá no máximo? Tá ao vivo? Estamos ao vivo. Negralizando a Vila Guilherme. Quinto Negralizando a Vila Guilherme. Gente, a gente está muito feliz em poder estar aqui na Casa de Cultura da Vila Guilherme para poder celebrar o 5º ano, né, do Negralizando a Vila Guilherme. Apesar de tudo que vem acontecendo, e a gente tem que fazer um evento fechado, por conta de tudo que está acontecendo, a gente não podia deixar de fazer esse evento, né? Aqui é Negralizando, então não dava para passar em branco, né? Então, é isso que a gente vem todos os anos, é o 5º ano, onde começou como Negralizando o Casarão e foi expandindo e virou Negralizando a Vila Guilherme. Então, esse ano, a gente decidiu fazer uma atividade diferente. O ano passado, a gente trouxe as Marcha das Negras, Meninas Pretas, né? E várias atividades, vários parceiros, a gente pôde fazer as atividades presenciais, e como não é possível esse ano, a gente trouxe uma vivência de um mini curso sensacional que eu conheci recentemente. E quem me conhece sabe que todos os anos e tudo que a gente aprende, a gente traz para o Negralizando. A gente multiplica. O Negralizando é um multiplicador. E não teria como a gente não multiplicar a vivência das ciências dos tambores no século XXI. Então, aliás, a gente pede desculpa pelo atraso, a gente está no momento tecnológico, e em momentos tecnológicos acontecem essas falhas tecnológicas, né? Então, a gente vai, como a gente não tem muito tempo, a gente já vai anunciar nosso primeiro convidado da vivência, a ciência dos tambores do século XXI. Para lembrar, serão 3 etapas. Começa com o Saloma Salomão, depois vem o Tiago Sonho e depois o Fernando Alabê. A gente vai fazer a atividade, encerra, faz de novo, começa de novo com o próximo convidado e depois com o próximo convidado, terminando às 19 horas com a apresentação do Marquinhos Jaca. Tá? A ciência do tambor do século XXI, eu vou deixar para vocês entenderem o que é essa incrível experiência que vocês vão... e o incrível mundo, universo dos tambores, que a gente vai aprender novamente, né? Porque a gente aprende todos os dias. E a ciência dos tambores, ele trouxe para mim, eu espero que para você aí em casa, o conhecimento da profundidade da nossa história, da profundidade dos tambores, e da profundidade e a valorização da nossa ancestralidade, né? Nós somos tambor. Negralizando é tambor. Então, não teria outra atividade esse ano para trazer que não seja a ciência do tambor no século XXI. E, para começar, a gente vai trazer uma pessoa incrível. E quem é Negralizando sabe que a gente faz questão de esfregar na cara quem é quem. Diploma a gente não pula. Formação a gente não pula. Até porque respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Então, eu vou aqui, vai ter textão. Quem não conhece Saloma Salomão vai saber agora. Saloma Salomão possui graduação em 1997, mestrado em 2000. É doutorado em História pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo em 2005, com estágio no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, atuando principalmente nos seguintes temas: culturas musicais de origens africanas, dramaturgia e teatro negros,
políticas e práticas culturais negras no século XIX e XX, identidades étnicas e movimentos negros urbanos, sociabilidades negras em São Paulo e musicalidades africanas. Suas produções mais recentes tratam de dramaturgia e teatro negro no Brasil, em parceria com os grupos, Coletivo Negro e Cia Capulanas de Artes Negras. Músico, professor, pesquisador. Ele é pesquisador de culturas negras, afrodiaspóricas e história da África. 6 CDs gravados, 3 DVDs, 2 livros autorais e colabora de revistas e grupos de pesquisas acadêmicas, artísticas sobre culturas musicais africanas, afro-brasileiras, dramaturgias e teatro negros. Produz e executa eventos artísticos de temática negra e diaspórica. Então, esse é o incrível Saloma Salomão. Atunda, se querende, o cumbia waria, andando o cumbia atunda. Boa tarde, gente. Boa tarde para quem está em casa. Boa tarde para quem se deslocou aqui para conversar com a gente, para ficar um pouquinho aí com a gente. Eu também ando incomodado com essa condição, mas, enfim, é uma condição de saúde para quem precisa sobreviver. Uma escritora negra recentemente falou publicamente na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros que o primeiro desafio daqueles que eram capturados na África era sobreviver, manter o próprio corpo, manter a própria vida. Então, esse tem sido um dos nossos desafios nessa sociedade que, ao mesmo tempo que precisa de nós, nos detesta. Ela nos detesta, ela nos mata. São 60 mil mortos por ano. E, ao mesmo tempo, nós oferecemos nossa força de trabalho, nossa criatividade, nosso bem-viver, nossa alegria, nosso apego à própria vida. Quando nós vamos falar de arte, nós estamos falando da nossa condição negra no mundo, nós estamos falando de um projeto de futuro, nós estamos falando também do nosso passado. Tá bem? Muito obrigado pela presença de todos, de todas. Eu sou Saloma Salomão e estou aqui hoje numa missão a convite do Negralizando, com os meus 2 irmãos de trabalho, de pesquisa, que são o Tiago Sonho, que é músico, percussionista, pesquisador, criador de musicalidades afrocontemporâneas, e meu irmão Fernando Alabê, que é também um mestre dos tambores, é um mestre das sapiências, da musicalidade negra contemporânea, mas também sabe muita coisa da nossa história musical a partir de São Paulo. Bom, eu vim com o desafio de ficar aqui com vocês esse tempo, moro no outro extremo e vou ter que voltar porque tenho uma aula às 19 horas. Então, eu vou fazer aqui uma espécie de uma síntese do que eu propus e espero que vocês gostem e não se chateiem comigo. A música é uma forma de pensamento humano. Os pássaros emitem sons, os cães emitem sons, os gatos emitem sons, mas quem pensa música são os seres humanos. Há uma intencionalidade em relação ao som. Pode ter som na natureza, pode ter som das máquinas, mas um som pensado para ser agradável, quem faz isso são seres humanos. A música, diferente do que as pessoas falam, como tem negros que têm intuição musical, é uma ofensa. Nós não temos intuição musical, nós temos cultura musical.
O que é cultura musical? É pensar música, é fazer música e é transmitir conhecimento musical. O que existe na natureza é ruído. Música são os humanos que fazem. E os humanos fazem música porque eles têm intenções e têm significados para os sons. Os sons ocorrendo na natureza são barulhos, os sons produzidos intencionalmente pelos humanos dentro de um espaço social humano é música. Esse é um termo europeu, mas eu posso usar, eu sou plenamente humano. Qualquer termo que os europeus criaram é meu também, porque eu sou humano. Eu sou plenamente humano. Então, eu vou usar o termo que os europeus me deram, música. Vou falar música, vou pensar música, vou fazer música com os meus irmãos, em sociedade, nessa sociedade, na sociedade brasileira. Os africanos, que é de onde os meus ancestrais vieram, a África, eles pensam música, segundo a documentação, há pelo menos 10 mil anos. Tem arquivos arqueológicos, há bíblios, livros, feitos em papiros. Vocês sabem que são os africanos que inventaram a escrita e os livros, né? No delta do Nilo, do rio Nilo, eles inventaram os livros. O termo biblos vem dessa fonte. A palavra é grega, mas os gregos adoravam os africanos. É verdade, eles iam para lá estudar, lá ver. Os filósofos gregos iam para Alexandria estudar. Alexandria na África, é no nordeste da África. Mas os ignorantes pensam que não, pensam que os gregos inventaram a filosofia, a música, a política, né? É engraçado. É que a ignorância, misturado com a soberba, é uma combustão, é uma bomba cerebral. Mas, voltando então para a tal da música, os africanos inventaram os primeiros tambores por volta de 6.000, mais ou menos, antes de Cristo. E os primeiros tambores estão lá registrados como tambores de uns 20 centímetros de comprimento, uns 10 diâmetros de largura, e são tambores membranofônicos. O couro animal nós estamos chamando de membrana. E é bimembranofônico, porque são membranas dos dois lados. Um lado o músico toca e o outro lado do couro ele vibra por simpatia. Interessante isso, né? Que criação incrível, acústica. Isso é engenharia acústica. Você toca numa membrana aqui e a outra vibra. No mesmo tom, você afina para uma tocar e a outra vibrar no mesmo tom. Quando a outra vibra, ela produz microsons, que a gente pode chamar de sons enarmônicos. São aqueles sonzinhos mais agudos que às vezes nosso ouvido capta e a gente não tem muita certeza se aquele som está entrando do instrumento ou se ele é do ambiente. Enarmônicos, engraçado, né, esse termo enarmônicos. É tudo harmonia, né? Tambor tem harmonia. Eu fui dar uma palestra de tempos atrás, o ano retrasado. O ano passado, com um professor doutor lá da USP, aí ele começou a dizer que a música brasileira ela era meio primitiva, porque tinha basicamente tambores, e os sons dos tambores são primitivos, e não precisa afinar. Eu falei, oh meu Deus, o que a soberba faz? Transforma uma pessoa que é especialista num tremendo ignorante. Você sabe que ele não sabia que os tambores fazem melodia? Eu falei, professor, os tambores são afinados, eles fazem melodia. Aí ele primeiro olhou cético para mim, depois ele falou, faz? Falei, fazem sim, eles são afinados de ouvido, pela tradição. E é a tradição que ensina a criança desde pequena
que vive numa sociedade onde os tambores são base para a musicalidade, que aprendem com os mais velhos a afinar o tambor. Você pode ouvir uma escola de samba com 1000 tambores ao mesmo tempo. Não tem um desafinado. Estou viajando? Não tem um desafinado. Sabe por quê? Porque os mestres, os regentes, os maestros das baterias foram educados dentro de uma tradição e eles fixam de memória qual é a frequência que aquela membrana vibra, memorizam e depois nunca mais eles esquecem. Não é incrível? Eu acho incrível, eu acho muito conhecimento. Os africanos não foram convidados. Os europeus não chegaram na beira da praia e falaram: negros, africanos, olha, a gente está querendo fazer um país da hora, lá na América do Sul. Vocês estão afins? Tem um navio esperando. Vocês vêm com a gente está com um projeto bacana, chama Brasil, tá? Brasil, tem uma turma lá, mas a gente está dando um toque para eles que eles vão ter que sair ou morrer. Então, nós vamos fazer o Brasil, e já até começou com a missa. Sabem aquela missa que vem no livro didático? Gente, aquilo é uma idiotice, né? É uma mentira. É uma pintura que foi feita no século XIX. Não teve projeto de Brasil que começou em 1500, com os índiozinhos tudo bonitinho, sentadinho na beira da praia, rezando diante de uma cruz. Os portugueses morreram. Os índios os mataram, porque eles queriam ocupar suas terras. Lá na África também eles morreram tanto que, num dado momento, chegou certo dizer que a África era o cemitério dos brancos. Não foi fácil para eles. Mas eles tinham algumas tecnologias importantes que definiam o controle. Os barcos, os navios, as caravelas, os canhões e a pólvora, e depois as armas de fogo. Isso foi muito importante para que os brancos se impusessem no continente africano e no resto do mundo. Mas não são super-homens. São seres humanos, às vezes perversos. A perversidade dá uma vantagem, porque a pessoa pode matar, escravizar o outro e ficar com a consciência tranquila. Mas eu não vim aqui falar disso. Viu, Adriano? Eu quero agradecer demais o Negralizando. Eu não quero culpar nenhum branco que está aqui hoje sobre o que aconteceu no passado. Mas é importante para os brancos que são nossos contemporâneos saberem que o racismo hoje é sua corresponsabilidade. Não é importante? Eu acho que é importante. O racismo e o antirracismo. Aí alguns brancos falam: mas como eu, branco, posso ser antirracista? Caramba, você quer que eu te dê até isso? Você quer que eu te ensine a ser antirracista? Caraca. Música. Pensamento musical. Para fazer música, precisa construir um objeto tecnológico. O nome desse objeto tecnológico é instrumento musical. Você não encontra um tambor na natureza. Na natureza você encontra um tronco. Você precisa escavar o tronco. Você precisa escolher o melhor tronco. Você precisa conhecer as melhores árvores para fazer esse serviço. Então, você precisa saber de botânica. Você não encontra um tambor na natureza, o couro pode estar no animal. Então, você precisa saber qual é o melhor animal para se extrair o couro, a membrana, para fazer o instrumento. Você precisa definir um tamanho do tronco para esticar o couro. Você precisa desenvolver um certo conhecimento que a gente poderia chamar de física acústica. Quer saber quanto tempo aquela onda sonora leva para se propagar daqui até o outro ouvinte. Isso é física acústica.
É muito conhecimento, é muita tecnologia que os africanos desenvolveram para a sua brincadeira. Entende? É muito conhecimento para usar, para passar o tempo, para brincar, para o lazer, mas também para fazer uma cantiga, para agradecer ao incriado, a Nzambi, a Olorum, pela boa colheita. No ritual, na festa, que mistura a fé e o conhecimento, a filosofia e o entendimento da vida. Todo pensamento religioso é um entendimento da vida e da vida além da vida. Todo conhecimento religioso, sobretudo aquele que os meus ancestrais trouxeram, são fundamentais para a vida de toda e qualquer pessoa, até mesmo para os incrédulos. O conhecimento religioso é pensamento sistematizado e distribuído para todos. Por isso que é tão bonitinho pegar um evento de Umbanda no Paraná e ver aquele monte de brancos tocando tambor, cantando para as nossas divindades. É bonito. Peguei esses dias. Havia um jovem negro retinto no fundo dos tambores e um monte de branco. Pau! Sabe? E as cantigas para as nossas divindades indígenas, as cantigas para Zambi, as cantigas para Calunga, e o menino negro lá no fundo, o menino negro retinto lá no fundo, ouvindo aquela branquelada, tocando tambor, com aquele gosto. E é bonito, eu acho muito bonito, porque as nossas formas religiosas, elas são abertas, não dogmáticas, não raciais. As formas religiosas africanas são abertas, não dogmáticas, não raciais, diferente das formas religiosas que vieram daquela fonte lá, que nem nasceram lá. O cristianismo, por exemplo, nasceu bem pertinho da África. Vocês sabem que a Palestina fica a 6 horas de viagem de lombo de burro de Alexandria, que é na África, e que a divindade deles, que é o Joshua, o Cristo, o nome dele original é Joshua. Cristo foi o nome que os gregos deram para ele, mas o nome original dele era Joshua. Quando ele era pequeno, ele vivia na África. Lembra que ele teve que fugir com a família por conta do infanticídio? Para onde que ele foi? Para a Síria? Não, ele foi para a África. Mas nós não vamos colocar isso na conta dele, né? Seria ofensivo dizer, olha, a divindade de vocês viveu no continente de onde vieram meus ancestrais. Essa mesma divindade que vocês tornaram uma divindade racial, branca. Minha filha, quando foi para a escola, um dia ela chegou para mim e falou assim, pai, nós dois somos filhos de Deus? Eu falei, claro, minha filha, mesmo eu não tendo religião. Eu falei, claro, por quê? Porque a professora mostrou um Deus lá na escola e ele era branco, barbudo, bem diferente de nós. Eu falei, o trabalho destrutivo começou. E começa mexendo lá dentro, né? Mexe lá dentro com a criança. Bom, para fazer música é necessário ter os instrumentos musicais que eu vou chamar tecnicamente de objetos fônicos. A palavra fono vem do grego, quer dizer som. Então, são instrumentos que emitem sons. Mas para o instrumento emitir som, é necessário o ser humano que pensa som, que pensa música, que toca música. Esses seres humanos, eles são descendentes de africanos como eu, eles aprenderam muita coisa da tradição como eu, e eles são hoje propagadores de um conjunto de conhecimentos que nós podemos chamar de culturas musicais de origem africana.
que vocês acham? Estou viajando? Eu dou umas... De vez em quando eu vou embora. Eu trouxe exemplos. Ah lá, ó. Eu estou Origens Africanas, a música brasileira. Eu estou ali, negralizando. Eu estou na Vila Guilherme. Silvio Santos tinha um programa aqui na Vila Guilherme, antigamente. Não sei onde. Não, minha mãe comprava o carnê do baú. É triste, né? Silvio Santos, vem aí. Está vivo ainda. Estou aqui na Vila Guilherme. Estou com meu irmão Tiago Sonho. Eu quero mostrar um som para vocês e não é um som de tambores. Pode ser o som do... O primeiro que você puxou. Ah, não. Não. Pode ser. De tambores. Benim. Vocês sabem, né? Benim. Lá na costa, do lado de lá da África, na costa ocidental, banhada pelo Oceano Atlântico. E essa gente também foi mandada aqui para o Brasil e eles trouxeram suas divindades. O nome das divindades dessa gente, principalmente os Fon, etnia Fon, eles trouxeram os Voduns. Não é voodoo não, tá? É voodoo, é Voduns. Cantigas, tambores, canto coletivo. Na tradição africana não tinha separação entre aquele que produz o som e o público. Isso é uma invenção moderna. Todo mundo canta, todo mundo toca. Em algumas sociedades as mulheres estão interditadas para tocar o tambor. Isso no passado. Agora, nela, B, nos nossos grupos as mulheres tocam tambores, né? Os gonguês, né? De metais, tambores de 4, 5 afinações diferentes. O pensamento musical, ele está expresso tanto no objeto fônico quanto na estrutura melódica, rítmica, harmônica. É preciso pensar música para emitir música. Não é a natureza que põe dentro da nossa cabeça. Não o ritmo inteiro, mas tem elementos aí que a gente conhece, né? Claro, eles são formadores dessa sociedade. Os Fon. Aribás, Fons, Baribás, Adjás. Várias dessas gentes que vieram desse lugar, onde hoje é o Benim. Mas havia no passado um outro Benim, que hoje é parte de um outro país, que é a Nigéria. O Daomé era o nome dessa região, que hoje se chama Benim. Um 6/8, né? Dá pra gente sentir o ciclo, né, da batida só com o corpo, né? A tradição musical africana ela é polirrítmica. Ela depende de um conjunto de células que se completam entre si. Célula é a base do pensamento musical. É o que define o ritmo. E há várias possibilidades de combinar os ritmos. Possibilidades que a gente pode definir matematicamente. Legal, brigadão, tchau. Isso é música tradicional. Isso é uma coleção feita pela Unesco na década de 70.
A Unesco mandou gravar músicas em todo o continente africano e, mais recentemente, lá pela década de 80, ela transformou em disco de vinil e, na década de 90, em CDs. Então, tem de todo o continente africano dessa mesma coleção. Será que você pode colocar Rokia Traoré? Nós estamos ouvindo uma música tradicional, uma música que tem conteúdo religioso. Agora nós vamos ouvir um pouquinho de música contemporânea dessa moça que é de um país chamado Mali, que eu gosto muito. Rokia Traoré. Parece com um parente nosso, né? Três instrumentos de cordas diferentes, africanos. O tom-coron é uma espécie de contrabaixa, uma cabaça enorme com poucas cordas, bem grossas. Aí faz o som do contrabaixo. Obrigadão, Tiago. Isso é música contemporânea, feita no continente africano, voltada para o mercado interno de consumo de música na África e voltada também para o mercado externo. Essa moça é uma grandiosa compositora, ela toca os instrumentos tradicionais, instrumento de duas cordas chamado ngoni, instrumento de duas cordas, dedilhados, ela toca violão, ela compõe, é maravilhosa. Recentemente teve um incidente lá na França, que o marido dela é francês e queria ficar com as crianças, ela teve que catar as crianças e tentar fugir e foi presa, e foi para os jornais, estamparam a cara dela nos jornais, como os racistas europeus adoram fazer. Mas não contam a história terrível dela de vitória no mercado de música mundial. Rokia Traoré. A gente sente um pouquinho na cantiga esse elemento árabe-islâmico, por conta da influência dos árabes no nordeste da África, mas também na região oeste da África, onde é um país hoje chamado Mali. Mas não se confunde com o Império do Mali, que foi um império muito grande. O Tiago tem essa pesquisa sobre um dos imperadores do Mali, chamado Soundiata Keita. Esse nome Keita é o nome dos antigos ferreiros, Keita, os ferreiros. No continente africano, a exploração do ferro é muito antiga, mais antiga do que na Europa. E essa família Keita era uma família tradicional de exploradores do ferro. Tanto o ferro que brota na superfície, quanto o ferro de profundidade, que se extraía para fazer as ferramentas, os objetos de trabalho, os instrumentos musicais, o ferro. Os Keita são antigos extratores e trabalhadores do ferro, metalúrgicos, Keita. Mas também são músicos. Na antiguidade, por volta do século XIII, o Soundiata unificou todos os grupos que viviam sob uma certa influência do Islã. Maomé,
expansão pela África, chegou na África do Oeste, essa nova religião. Os africanos falaram, a gente está tendo problema aqui. Talvez se a gente pegar essa religião aí, dê para unificar todas as tribos. Bacana. Vamos rezar para Meca, então, e unir todos os descendentes dos Keita e dos vários outros grupos. Sundiata Keita. Rokia Traoré, do país Mali. Antes ouvimos música do Benin. Então, agora eu quero colocar um outro som para vocês ouvirem, que é de um povo, de uma etnia chamada Banda Linda. E o que essa gente toca com excelência é sopro. Não são tambores, eles tocam sopro. Será que você pode colocar, por favor? Isso. São flautas e flautins. São chifres do elefante, do rinoceronte, transformados em trompas. Por que é polifônica? Porque são múltiplas vozes. Sons graves, né? Não é aleatório. É ensaiado. Obrigadão, Thiago. Da hora. Essa gente foi capturada no continente africano e enviada para as Américas. Quando eles chegaram no sul dos Estados Unidos e encontraram as trompas, os fagotes, os clarinetes, eles encontraram os instrumentos europeus, eles falaram, mas isso daí a gente tem, é um pouco diferente. Será que dá para tocar? Devem ter levantado essa hipótese. Será que dá para tocar uma trompa europeia? E para. Fulano, responde aí com a flauta. É isso. Nasceu o quê? O jazz, né? O jazz não, o jazz nasceu depois, mas nasceu o ragtime. Ragtime, o pai do jazz. Música instrumental. No delta do Mississippi. E aqui é a mesma coisa. Lá em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro. O que tem aí? Nós não temos mais as nossas trompas tradicionais. O que tem aí? Tem as trompas europeias, tem as cítaras, as guitarras. É isso aí mesmo que a gente vai tocar. Daí. Vou te mostrar como se faz. Virtuosos, excelentes, exímios. Às vezes com pouca visibilidade. O que tem mais visibilidade é a raça dominante, digamos assim. Embora não exista raça, a raça é uma criação artificial dos próprios europeus para explicar a nossa inferioridade. Só existe a raça humana, mas eles inventaram isso. Eles nos racializaram. E agora a gente está racializando eles. Você é branco. A pessoa fala, não. Porque o meu tetravô fala, não, você é branco. Nessa sociedade você é branco. Você tem vantagens que eu não tenho. Você lembra quando a polícia parou a gente, me jogou no chão e você ficou em pé olhando? Isso é racialização, né? Então vamos lá. Tiago, você pode colocar para mim aqueles slides do PowerPoint, do PDF?
por favor. Sim, tem muito conteúdo de música tradicional e de música, digamos assim, industrial na internet para a gente ver. Né? Sim, basta procurar. A cultura africana é tão importante que os países africanos, depois que se livraram do domínio europeu, fizeram vários festivais de arte e cultura. Esse é um cartaz de um festival de arte e cultura. Sim, por favor. Aí eu vou... O Thiago vai passando e eu vou falando aqui para vocês. Pode ir para o segundo slide. Aí é um CD que às vezes eu quero vender, está baratinho agora, chama Memórias Sonoras da Noite, é da minha pesquisa do doutorado e foi feito em 2002, chama-se Memórias Sonoras da Noite. Mas se você não quiser pagar, você pode ir lá na internet e baixar, porque está gratuito lá, tá bom? Mas os seus R$10 faz muita diferença no meu bolso, tá bom? E eu preciso muito do seu dinheiro. Ótimo. Isso aí. Essa foto foi publicada durante muito tempo como sendo um velho portando um objeto não identificado. E eu identifiquei esse objeto em 2006 e publiquei uma reportagem numa revista chamada História Viva. Ele está portando um instrumento de cordas chamado tirumba. É um instrumento que veio da África Central, da região de Congo e Angola. República Democrática do Congo e Angola. É uma foto de 1860, mais ou menos. É a única foto de um africano, provavelmente já velho, tocando um instrumento musical. Tem uma outra foto de um outro velho portando um berimbau. É a foto mais antiga de um negro africano brasileiro tocando esse outro cordofone, que é um berimbau. Aí é a tirumba. É um instrumento com várias pontas e várias cordas, às vezes 6, às vezes 8 cordas. Veio da África Central. E foi muito utilizado aqui até o século XIX. Bom, continente africano lá, né? Estão vendo? O Mar Vermelho, está vendo lá o Moisés, quando ele quis fugir do Egito? Ele atravessou lá o Mar Vermelho. A parte de cima é o Mediterrâneo e a parte do lado aqui é o Mar Índico. E ali é o chifre da África, é o Djibouti. E do lado de cá, aquele azul todo, é o Atlântico. Oi? Aí é uma festa chamada Fandango, que existiu no Brasil no século XIX. E ainda tem resquícios dela no litoral do Paraná. Do lado de lá, você está vendo uma etnia que é muito musical, que são os Hausa. Os Hausa também foram capturados e enviados para cá, os Hausa. É uma gente que vive perto do deserto, às vezes dentro do próprio deserto do Saara. Eles atravessam o deserto do Saara para buscar sal, para trazer sal do Sudão para vender na costa ocidental. Os Hausa. São muçulmanos também. E do lado de cá, uma das imagens mais antigas que a gente tem de tocadoras de instrumento africanas. O que dá a entender que talvez no Egito Antigo a atividade musical fosse uma atividade feminina. As feministas aí mais bravas, que acham que a gente fala besteira, é uma hipótese. Talvez no passado, no continente africano, a música fosse uma atividade prioritariamente feminina. Tudo bem? Isso deve ter sido antes dos homens assumirem o controle e banirem as mulheres.
Aqui eu gosto desse instrumento porque é um instrumento provavelmente do início do século XX, um instrumento brasileiro, já é uma espécie de um atabaque feito de tiras, né, de ripas, e ele provavelmente foi trazido da Bahia para São Paulo em 1937. Ele está depositado nos arquivos do Centro Cultural São Paulo. A polícia apreendia os instrumentos africanos e afro-brasileiros, para não deixar a gente fazer uma coisa muito importante para nós. Eu gosto dessa próxima imagem, porque é o pivete e o LF. A música rap, ela trouxe uma consciência negra muito importante. Antes, a ideia de consciência negra era meio de estudantes universitários negros, sindicalistas negros, tinha um certo elitismo, mas o rap fincou a questão da identidade negra no chão, na realidade de gente mais pobre. Isso foi muito importante para nós todos. Não sei se vocês conhecem. O Luiz era do DMN, Luiz, LF, né? DMN. E o do lado de cá era do Pavilhão 9. O nome dele é Pivete, mas eu não me lembro mais o nome dele. Então, o rap reinventou a música negra no Brasil. Do lado de lá, nós temos quem inventou. São os 8 Batutas, é o grupo do Pixinguinha, do Donga e do João da Baiana. Inventaram no começo do século XX. A música moderna, porque antes disso já tinha uma música tradicional. Mas a música moderna, a música contemporânea, negra, brasileira, é o choro samba, que era praticamente a mesma coisa, o choro samba. Foram esses caras. Ali é quando eles estão indo para a viagem para a França. Os jornais brasileiros falaram assim, um bando de macaco está indo representar o Brasil na Europa. O bando de macaco eram esses gênios. Aqui é o primeiro conjunto musical negro a fazer uma turnê internacional. É um conjunto musical dos Estados Unidos. Chamava-se Jubileu da Universidade Fisk, uma universidade negra nos Estados Unidos, a Fisk University, nos Estados Unidos. Jubileu Singers, cantores, grupo vocal. Não, a gente vai passando. Isso daí é terminologia de escola. Deixa pra lá. Mas isso é importante. A música é sabedoria coletiva. E quem falou foi esse gringo aí, esse tal de Roland Candé. Lembra que eu falei do velho lá, tocando o instrumento? É esse mesmo instrumento aqui da República Democrática do Congo. É o mesmo instrumento. Aquele velho no Brasil em 1860, esse cara aqui na década de 70, na República Democrática do Congo. Um instrumento de cordas dedilhadas. Como é que está nosso tempo? Eu vou encerrando, mas eu quero mostrar essa última imagem de um conjunto musical feminino encontrado nas catacumbas do Akhenaton, um faraó da 18ª dinastia. Será que essa imagem confirma que as mulheres faziam som na antiguidade? As imagens no interior das catacumbas, das câmaras funerárias, onde os soberanos, os líderes, as pessoas importantes eram enterradas,
Elas praticamente faziam uma fotografia dos costumes daquela época. Alguns desses instrumentos, achados dentro das catacumbas, foram roubados pelos europeus e estão em museus em Nova York, em Amsterdã, em Londres. Então, é possível visitar os museus europeus e ver esses mesmos instrumentos ou similares a esses. Que essas mulheres negras, bom, não preciso dizer que antes dos árabes ocuparem o Egito era negro. Então, elas são negras. Os negros não são negros como essa caixa. Eu tentei dar um boneco da cor dessa caixa para o meu neto, ele rejeitou. Ele falou, vô, eu não sou dessa cor. E é óbvio, é relativo. Né? Essa cor não é a minha, nós somos marrons. Tecnicamente, nós somos marrons. Do ponto de vista simbólico, nós somos pretos. Mas os brancos também não são brancos. Alguns são pálidos, outros são avermelhados, são rosados. Né? Então, não dá para dizer que é branco de papel, porque o branco não é branco de papel. E nós também não somos preto de carvão, só quando eles querem nos depreciar. Então, eles falam, preto de carvão, mas nós sabemos que nós somos nesses tons. Os egípcios representavam a si mesmos como marrons claros, mas eles representavam os povos que eram do sul, mais do sul, como marrons escuros. Então, a impressão que se dá é que a moça que está tocando a harpa, não a lira, a harpa, deve ser do sul. E ela, olha que interessante, já naquele tempo, no continente africano, havia 1000 possibilidades de trato com o cabelo. A mais nova, ela está tocando uma espécie de cístaro ou castanhola. Ela está nessa posição. Assim. Você vê que ela está com um cabelinho natural, carapinha. As outras estão usando trancinhas, porque essa é uma forma muito antiga. Isso é de pelo menos 1800, antes do Joshua. Então, 1800 lá, mais 2000 depois, são mais de 4.000 anos, né? 4.000 anos que essas mulheres usavam esses tratos no cabelo. E para mim é impressionante, tanto a vestimenta, como o cuidado com o corpo. E na vestimenta, essa daqui, a segunda daqui para lá, está usando uma roupa muito transparente. Vocês sabem o que é isso? É linho egípcio. O linho é uma tecelagem egípcia antiga, muito antiga, feita do cânhamo, que é uma planta que dava na margem do Nilo, a mesma que servia para fazer o papel, servia também para fazer o tecido. E eles eram muito esmerados na tecelagem, faziam essas roupas transparentes, que eram usadas tanto pelas pessoas comuns, como também pela aristocracia. É tão bonitinho, não é? O Gilberto Gil só conseguiu chegar nesse tipo de trancinha depois que ele viu o Stevie Wonder. Depois que ele voltou da África também. Ele é negro, mas ele foi descobrir lá no continente africano, em 1975, qual era o significado de ser negro. E olha que o Gil é um negro bem afirmativo, mas até encontrar com os cantores e artistas e políticos africanos no Festival de Lagos, na Nigéria, em 1977, ele não se entendia muito como negro. É interessante, né? A pessoa pode ter a pele escura e não se ver como negra. Até por problemas do racismo, que aliena, né? Pode falar, você é descendente de africano. E eu não. A pessoa busca o avô branco lá na 8ª geração anterior para justificar que ele é italiano. Né? É engraçado. Eu vejo pessoas assim, é um problema. O racismo, ele mexe muito com a gente. Mexe muito com a cabeça da gente. Bonitas, né? Eu acho que eu vou encerrando. Vou agradecer demais aí, Adriana. Mana, você é demais. Tudo no comando, né? Mulherada, tomando conta.
Manda contratar a gente, né? Chamar a gente como convidado, né, Lavi? São nossos convidados, tá? Ô, tal, muito obrigado, a gente está precisando desse dinheirinho aí mesmo. Trata bem, né? Tem feijoada, tem bolinho, tem... Nossa, é tudo que a gente precisa. Precisa assumir isso aí. Foi bonito, né? Quer dizer, não dá para falar porque o governo que está é o outro, mas que foi bonito a eleição da Eliane, né? Mineiro foi, né? Fez a gente que está lá com cargo lá no outro, é bem feito, da hora, hein? Agora vai. Isso aí. Amanhã é bolos. É isso aí. Ô, gente, muito obrigado pela paciência de vocês aí, pelo carinho, pela presença. Eu vou pela direita ali, Tapicirica. Falou? Valeu aí, muito obrigado. Da hora. Melhor? Aqui não dá, né? Tem que ser pela direita mesmo. É o marginal. Isso aí. Obrigadão, gente. Boa tarde. Uma palma de palmas para o Saloma. Eba. Está aberto, obrigado. Gente, lembrando quem está em casa, que todos nós estamos com todas as recomendações, ok? Está todo mundo de máscara, as pessoas que estão aqui, são poucas pessoas e estão de máscara. Saloma, fala aqui pra gente quais são suas redes sociais, onde comprar o seu CD, aonde encontra. Ele vai falar ali? Fala ali, claro. Pode mostrar aqui se quiser. Tem um monte aqui, tudo isso, Saloma? Isso daí é nasal, mas eu vou mostrar. Eu acho que é legal a gente mostrar, porque é assim, gente. Onde está gravando? Aqui? É aqui? É assim, gente. Eu estou muito emocionada de estar com o Saloma aqui. E de poder estar trazendo, multiplicando tanto conhecimento, né? E que todas as pessoas... E a gente vê várias pessoas ganhando muito dinheiro, contando mentira, enquanto a gente tem pessoas, celebridades, acontecimentos, que o Saloma é um acontecimento, acontecimentos, né? E que, infelizmente, não é reconhecido. A gente espera que quem está aí entre nas páginas sociais, contratem, não adianta só dar tapinha nas costas, contratem, chamem os nossos profissionais negros, né? Vidas negras importam de todas as formas, não é só colocar a carinha preta nas redes sociais. A gente quer sobrevivência, as formas de sobrevivências, ok? Então, aqui tem os CDs do Saloma, DVD. Eu acho que coloca pertinho daqui. Sim. Aqui. Quem quiser, acha onde, Saloma? Acha na Aruanda Mundi. Só procurar no Face, no Instagram, Aruanda Mundi. Aruanda, né? Da Umbanda, Aruanda. Terra dos ancestrais, Aruanda. Aruanda Mundi. É isso, gente. Uma salva de palmas para o Saloma Salomão. Gratidão. E, daqui a pouquinho tem mais. Daqui a pouquinho, vocês vão sonhar com o Tiago Sonho. É isso.